Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Deu errado ou foi livramento? Quando a gente passa por alguma situação e não dá muito certo, o que que significa, né? Então, eu vou contar a minha experiência e também vou trazer o pensamento de quando as coisas dão errado, por que que dão errado, né? Por que que nem sempre tudo que a gente quer dá certo pra gente. Às vezes a gente imagina que as coisas vão por um caminho e vão por outro. Lá na frente a gente vai entender, e muito da nossa vida ela é assim, é um desafio constante e a gente só vai entender algumas coisas que acontecem na nossa vida lá na frente. Eu sou uma pessoa que quero entender tudo para ontem, mas a vida não é assim, a vida não é assim e a gente às vezes vai entender as coisas lá na frente mesmo, por que que aconteceu daquela forma, por que que não aconteceu antes ou por que que não aconteceu na nossa vida. Então, às vezes, um relacionamento, uma situação de trabalho, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente vai começar a entender as coisas quando algumas coisas vão acontecendo e aí vai se explicando tudo. A gente vai tendo entendimento de por que e para que passamos por uma situação tão difícil, por que e para que passamos por uma situação aonde de repente na hora a gente não compreendeu, não entendeu, porque nós somos muito mentais, nós queremos muito o aqui e agora, entender as coisas aqui e agora. E nem sempre a gente vai entender tudo o que está acontecendo com os olhos da razão, da racionalidade. A gente às vezes tem que entender com os olhos do coração, os olhos espirituais. Às vezes Deus nos coloca um outro caminho para a gente poder talvez amadurecer, entender e depois viver o que realmente precisa viver, precisa entender. Então nós vamos falar sobre isso essa noite. Para quem for assistir pelo YouTube, por favor, te inscreve no canal, ativa o sininho e coloca em todas. Assim, todas as vezes que nós entrarmos com um vídeo novo aí no YouTube, você vai receber todas as notificações de forma gratuita e assim poderá ver todo o conteúdo que a gente vai produzindo aqui para vocês. Legal? Então, já os combinados feitos, vamos para a nossa história de hoje. A gente vai falar então por que as coisas não dão certo na nossa vida, porque às vezes acontecem coisas e a gente diz assim, deu tudo errado na minha vida, e às vezes não deu tudo errado na tua vida. Nós escolhemos, quando nós reencarnamos, passar por algumas coisas, entender algumas coisas e evoluir. A gente vai fazendo escolhas aqui, escolhas de relacionamento, escolhas de trabalho, escolhas de amizade. E às vezes a gente tá com tudo traçado, tem que ser assim, vamos fazer assim, eu vou por esse caminho aqui. Só que acontecem coisas no meio do caminho, que pode ser uma doença, que pode ser uma briga de uma amizade, que pode ser o término de um relacionamento, que pode ser, como aconteceu lá na Ucrânia agora, uma guerra, como pode acontecer de repente uma coisa que acontece na natureza e tu não consegue continuar fazendo aquilo que tu estava fazendo ou vivenciando aquilo da forma que tu estava vivenciando. Eu lembro na minha vida vários momentos da minha vida aonde histórias de separação, de relacionamentos que terminaram e que eu não entendia naquele momento. Só depois de muito tempo que a gente vai compreender que às vezes Deus nos desvia de um caminho e nos coloca no outro caminho porque tem um aprendizado maior, porque tu tem que evoluir de alguma forma, seja como pessoa, né, como ser humano, seja como, sei lá, como pessoa que veio com uma missão, com alguma coisa, e aí tu vai sendo colocada no caminho certo. Então, às vezes a gente acha que tá no caminho certo, e não é livramento, na verdade Deus nos desvia e coloca no outro caminho, né, ou o universo, como tu queira chamar. Então, às vezes a gente tá indo por um caminho achando que tá fazendo tudo certo, e que tá tudo certo, e que a nossa vida tá maravilhosa daquela forma. E de repente, daqui a pouco dá uma balançada, acontece várias coisas, e nós com a racionalidade pensamos, deu tudo errado. Deu tudo errado, eu fiz tudo errado. E às vezes tu não fez tudo errado, às vezes não deu tudo errado. Mas aconteceram coisas que parecem erradas, para que você vá para um outro caminho, seja o caminho da espiritualidade, como muitas pessoas muitas vezes, às vezes começam a ir por um caminho e daqui a pouco acontece alguma coisa na metade desse caminho e ela tem que seguir um outro plano, um plano que ela não esperava, só que aquilo vai fazer com que ela de repente estude alguma coisa, aprenda alguma coisa,
conheça novas pessoas, vá por novas caminhadas, né? E aprenda algo diferente. Então, nós estamos em constante evolução aqui na Terra. Nós somos espíritos e a gente está aqui vivendo com algumas pessoas que a gente tem necessidade e outras que a gente escolheu para um aprendizado, né? Para evoluir, para ser melhor como pessoa, como ser humano, como espírito, né? Evoluir naquelas questões que a gente não vem evoluindo e vão acontecendo coisas. Então, não é nem questão de livramento, é questão que a gente é levado para outras caminhadas. Eu não me lembro nem de uma, e nem de duas, e nem de 3 vezes que a minha vida estava numa forma e de repente se bagunçou toda e eu tive que ir por um outro caminho. E às vezes mesmo quando você passa por algumas situações que de repente tu perde tudo, não tem mais nada financeiramente ou até emocionalmente, aquilo é para que você vá para o caminho certo. Só que na hora tu não consegue compreender, porque muitas vezes quando a gente perde o controle da nossa vida, a gente começa a dizer assim: ai meu Deus, eu não merecia isso. Por que eu tô passando por isso? E tu começa a questionar, mas estava tudo certo. E às vezes não tá tudo certo. Não tá tudo certo para tua evolução. Não tá tudo certo para que tu te torne uma pessoa melhor. Então vem um balanço na tua vida, vem uma situação de desequilíbrio emocional, financeiro, qualquer coisa desse tipo. E realmente, muitas das vezes, a gente cresce muito quando a gente passa por uma situação desafiadora. Quando tá tudo certo, calmo, tranquilo, a gente não cresce. Quando vem algo que mexe com a gente, que mexe com a nossa estrutura emocional, que mexe com a nossa estrutura financeira, ali tem um aprendizado. Normalmente, quando tá tudo muito certinho, muito calminho, é cômodo. E aí tu não vai buscar novas ferramentas para trabalho, novas ferramentas para aprender mais sobre o que é realmente o amor, novas ferramentas para mudar com as pessoas, tu não vai te olhar. Mas quando acontecem esses balanços, aí o consultório enche. Aí as pessoas chegam lá com perguntas, com questionamentos. E esses questionamentos que a gente tem com a gente mesmo, que fazem, tipo, por que deu tudo errado? Foi livramento? Foi o que eu fiz de errado? O que a pessoa errou comigo? Que fazem com que a gente busque a evolução. Então, a nossa evolução nunca vem em mares calmos. A evolução, ela sempre vem em turbulências. E quando acontecem as turbulências, lá na frente vai acontecer uma coisa boa. E para mim, muitas vezes, quando tá próximo a acontecer algo muito bom na minha vida, começa a acontecer várias coisas ruins. E daí tem gente que diz assim, eu tô numa maré de azar. Não, talvez tu esteja próximo a uma maré de sorte. Só que você vai passar por muita turbulência. Então, toda aquela pessoa que a gente olha e vê que ela prosperou, toda aquela pessoa que a gente olha e vê que ela tá feliz hoje, a vida dela não foi calma. As pessoas que chegam lá em cima, as pessoas que chegam a ser pessoas diferenciadas aqui, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja o que for que você olha e diz, nossa, ela é uma pessoa especial, olha onde ela chegou, é porque ela passou por momentos desafiadores. Sem os momentos desafiadores, a gente não consegue fazer com que a gente chegue lá, a gente não consegue evoluir, seja materialmente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Então, a gente precisa desses desafios. Se a vida é muito calma, muito tranquila como um mar parado, não acontece nada. Se tem muitas ondas na nossa vida, se tem muitas situações, a gente é desafiado a enfrentar essas ondas, essas situações, e aí as coisas vão melhorando. E vão talvez se transformando e você se torna alguém muito, muito maravilhoso, muito especial. Então, se eu quero que a minha vida seja algo especial, se eu quero me tornar alguém especial, não é nos livros, não é nos cursos, é enfrentar os desafios da vida. Só que muitas vezes a gente tem algumas crenças, né, que a gente tem no inconsciente de medo, de menos-valia, de não se olhar. E esses medos fazem com que a gente não enfrente essas marés que vêm na nossa vida. E aí a gente se torna uma pessoa que fica parada esperando a vida passar. E esperar a vida passar, gente, antes entrou uma formiga no meu nariz. Eu tô com o nariz todo incomodando. E
Quando você passa por situações muito calmas, a vida está muito calma, tu não tem desafios, as coisas não vão acontecer de forma diferente, porque aí tá cômodo. Então a gente precisa dos desafios da vida no dia a dia, e quando eles vêm e nos levam por outro caminho, a gente diz assim, mas eu me livrei disso, era para ser assim. Na verdade, a gente teria que estar mais conscientes e menos no racional, às vezes muito mais deixando olhar também pelo lado do coração ou pelo lado espiritual para poder entender algumas coisas, porque algumas coisas não estão explicadas racionalmente, algumas coisas estão explicadas emocionalmente e muitas coisas estão explicadas espiritualmente. Então, tudo que você for passar, algumas coisas você escolheu, outras vão acontecendo conforme suas escolhas. E algumas vão acontecendo porque precisam acontecer, porque senão tu não ia te mexer. Tu acha que teu mentor, Deus, o que tu quiser chamar, não sabe o que tu precisa passar para que você seja uma pessoa melhor, para que você possa evoluir, para que tu possa se tornar a pessoa que tu realmente veio para ser aqui na Terra? Realmente usar os teus dons que você recebeu, que às vezes a gente não usa? Hoje uma aluna minha, eu sou muito incentivadora dos alunos do Regressão em Criança à Distância e também de quem faz esse presencial que é rápido, né? Que é o Basic. Eu sou muito incentivadora que eles façam vídeos, porque hoje tá tudo aqui, né? Nessa ferramenta que é a internet, que é o Instagram, que é o Facebook, e a gente tá indo para essa história de um novo mundo dentro do Facebook. E se tu não entrar, tu fica para trás. E os meus alunos às vezes têm muitos medos de se colocar, de falar em público. Só que se eles não forem, não se desafiarem, isso não melhora na vida deles. E assim é a vida. E assim são os desafios e as coisas que vão acontecendo, que daqui a pouco tu vai olhar e dizer assim, mas era para acontecer? Ou isso foi um livramento? E é como a gente olha as coisas, é como a gente sente. Talvez para alguns vai olhar e dizer que aquilo foi um livramento, mas é como ele sente as coisas. E talvez outro vai olhar e dizer é um aprendizado, é uma coisa boa. Porque todos os nossos relacionamentos que a gente acontece na nossa vida, na verdade, são grandes aprendizados. São de amor, são de dor, mas são aprendizados. Para quê? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar, porque nós ainda não estamos aqui na Terra evoluindo pelo amor. E agora dá para ver que realmente não estamos evoluindo pelo amor. Então, precisamos passar pelas coisas difíceis para que a gente possa valorizar as coisas boas quando elas chegam. Pode ver quando você passa por uma situação de doença, uma situação que você passou muito desafiadora na tua vida. Quando aquela doença passa, tu começa a valorizar as pequenas coisas que vão acontecer no dia a dia na tua vida. Tu valoriza a comida que tu tá comendo, poder andar, poder sair de casa. E às vezes no dia a dia, a gente não valoriza tudo isso. Não olha para tudo isso com amorosidade. Olha como isso como uma coisa normal. Ah, eu caminho. Só que para quem não caminha, isso é uma coisa maravilhosa. Então, a gente precisa passar pelos desafios da vida, seja ele qual for, a doença, a perda, né, de um ente querido, a perda do emprego, ter tudo e de repente não ter nada, não ter nada e de repente ter tudo, para que você possa aprender a evoluir. E essa evolução poderia ser pelo amor? Poderia. Mas as coisas vão acontecendo para que a gente possa aprender, para que a gente possa ir para o caminho certo. Por quê? Porque nós somos pessoas muito teimosas, né? A gente às vezes não vai pelo caminho certo. Às vezes o anjo da guarda mostra, às vezes o mentor mostra, às vezes Deus nos mostra, os seres de luz nos mostram, mas a gente não quer enxergar, não consegue enxergar, porque olha muito pelo lado racional, né? Não olha pelo lado da amorosidade, não olha pelo lado do coração, do sentimento, do espiritual principalmente. Se nós tivéssemos olhos mais espirituais para poder enxergar tudo o que acontece ao nosso redor, talvez a gente agiria de forma diferente. A gente conseguiria fazer de forma diferente e entender que os desafios da vida não é nem questão de foi livramento ou não foi. Foi questão de escolhas para um aprendizado. E quando tu começa a olhar dessa forma, fica tudo mais leve. Porque aí tu começa a entender que aquilo ali é para que tu possa evoluir, para que tu possa ir para o próximo degrau. Eu lembro de uma situação que eu não dirigia assim na autoestrada
E o que que aconteceu? Uma época eu morava numa comunidade e eu tive que comprar um carro para poder me locomover com as minhas filhas, porque era longe da cidade. E o meu ex-marido, ele viajava e eu ficava sem carro, presa ali. E aí foi comprado um carro e ele comprou o carro e ele me colocava em muitos desafios. Ele me colocava em situações de desafios. Então a gente tem as pessoas que a gente precisa ter perto da gente. E eu lembro que chegou de noite, terminou lá a negociação, ele me entregou a chave do carro e disse assim: agora tu volta para Dois Irmãos sozinha. E eu não dirigia de noite, e muito menos na autoestrada. E aquela noite eu tive que entrar dentro do carro que eu não conhecia, peguei o carro e saí de noite dirigindo até a minha cidade, onde eu ia ter que passar por uma estrada de chão, um mato, para poder chegar onde eu morava. E aquilo foi desafiador para mim, mas depois que eu passei por aquilo, eu perdi o medo. Então, às vezes a gente precisa na nossa vida ter os desafios, as perdas, os livramentos ou as situações difíceis, para que a gente possa evoluir e melhorar. Por quê? Porque senão tu fica no mesmo lugar, no mesmo caminho, e fica ali, e fica ali, fica ali, porque é cômodo, né? Evoluir talvez dói, evoluir talvez você vai ter que pensar fora da caixa, evoluir talvez você vai ter que fazer uma coisa que você nunca fez. E nós, às vezes, estamos pensando no que o outro pensa. Ah, mas o que o outro vai pensar de mim? Eu vou te perguntar uma coisa, o outro tá ali quando tu precisa pagar as contas? O outro tá ali quando tu tá infeliz no teu travesseiro chorando? Não, não tá. Então não pensa no que o outro pensa, mas pensa no que você gostaria de fazer na tua vida e vai ser feliz, vai viver a tua vida. E é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui por um aprendizado, mas dentro desse aprendizado, dessa vida, com esses desafios, livramentos ou não livramentos, a gente pode ser feliz. E a felicidade, ela tá realmente nas pequenas coisas da vida que a gente vai vivendo no dia a dia. Porque se você não conseguir ser feliz com as pequenas, quando vem as grandes, tu também não vai ser. Então, te contenta se você não pode sair em grandes viagens, fazer pequenas viagens. Te contenta se você não tem um grande companheiro com o pequeno companheiro que tu tem. Te contenta se você não tem 10 filhos, mas tu tem um. E se tu não tem filho nenhum, que tu tem um gato, um cachorro. Mas se contentar com as coisas da vida. Claro, você não tem que estagnar, pensar que tá tudo bem assim, se eu quero mais. Mas para isso você vai ter que enfrentar os desafios da vida e a evolução da vida, né? E aceitar que algumas coisas vão acontecer para que tu possa aprender, te desafiar e melhorar. Porque não vai acontecer subida de degrau se tiver tudo bem. Não vai acontecer melhora se tiver tudo bem, não mexer em alguma coisa. E é por isso que a gente faz terapia, porque a gente tem que mexer nessas coisas que não estão muito bem, tem que mexer naquele caldeirão, e às vezes dói mexer, para que a gente possa se enxergar e evoluir. E é por isso que eu gosto tanto da terapia que eu faço, que é a regressão, porque ela vai mexer lá no inconsciente, lá no que está escondido, para colocar para o consciente, e aí tu pode viver uma vida melhor. Então, se eu quero viver uma vida melhor, eu preciso mexer nas coisas que estão escondidas. Se eu quero evoluir, eu preciso mexer. Se eu quero evoluir, eu tenho que entender que sim, que vai ter algumas coisas que vão ser livramento e tem algumas coisas que eu tenho que passar. Não tem jeito. Por quê? Porque talvez eu escolhi passar por isso, porque talvez eu já não fiz boas escolhas numa vida passada e agora eu preciso passar por isso, por um aprendizado, por uma evolução. Mas não é castigo, não é ruim. É como eu olho que se torna ruim, difícil, ou como eu olho que se torna uma coisa maravilhosa, que eu tenho que passar, que eu tenho que ir. Então, aquilo que eu preciso passar, que eu preciso ir, que eu preciso me transformar, vai acontecer na minha vida. Eu vou atrair para mim, porque sou eu que atraio. A gente atrai as coisas que a gente precisa. E quer dizer o seguinte, que se tu for evoluindo e for melhorando em alguns aspectos, tu vai começar a evoluir coisas melhores, situações melhores. Mas se tu não evoluir, tu vai sempre atrair para perto de você as mesmas situações. E isso a gente vê muito em consultório, que as pessoas atraem sempre as mesmas situações, até que elas resolvem fazer a mudança, até que elas giram a chave do entendimento. Aí tu vai atrair coisas novas, situações novas, pessoas novas, talvez um trabalho novo, talvez prosperidade, tudo isso. Então, muitas vezes a gente não atrai pra gente coisas novas e coisas melhores, porque a gente ainda não girou a chave. Qual é a chave que tu tem que olhar dentro de ti? Qual a chave que tu tem que girar dentro de ti, que tu não girou ainda e que tu tem que ter o aprendizado necessário?
Então, a gente só vai melhorar, a gente só vai girar essa chave quando a gente se olha e vê que a gente é responsável pelas coisas que a gente está passando aqui, que é nós que somos responsáveis, assumir a responsabilidade e fazer as coisas acontecer, né? E isso tem que haver uma movimentação, então, uma mudança, então. E a mudança é deixar coisas para trás, trazer coisas novas e deixar o lugar mais bonito. E esse lugar mais bonito é dentro de ti. E esse lugar mais bonito que tu vai fazer dentro de ti, das tuas emoções, dos seus sentimentos, não é para os outros, é para você. Então, às vezes, quem tá de fora enxerga isso. A gente que tá dentro da história não enxerga isso, né, Marta? Um beijo no teu coração. A gente não, às vezes, não enxerga isso. Então, quando a gente começa a passar por algumas situações e perceber algumas situações, a gente começa a fazer essa transformação, né? Ela é dolorosa às vezes. E nós todos estamos em constante transformação, não é só vocês, a terapeuta aqui também. Porque a cada dia, se você quiser e estiver atento, cada pessoa que vem na tua vida é um grande terapeuta. É um grande... Como é que é? É um grande ator para te mostrar o que tu precisa mudar. Mas para isso, tu tem que estar pronto e querendo mudar, querendo fazer diferente na tua vida. Quando tu não quer mais bater de frente com o outro, quando tu não quer mais brigar com o outro, quando tu quer ouvir o que o outro tem para te dizer também para tu evoluir. Então, estar aberto de coração para ouvir o que o outro quer te falar, para ouvir o que o outro tem para te ensinar. E começar a fazer esse processo de transformação, de mudança, que não vai acontecer da noite pro dia, que é uma subida e descida de degraus, porque às vezes a gente tá lá em cima e olha só, esses dias eu tava numa situação e de repente eu senti raiva, e raiva era uma coisa que eu não sentia mais, porque achava que eu não sentia, né? Porque eu senti de uma pessoa. E aí eu limpei essa raiva, porque eu já sei limpar, mas eu me dei conta e aí eu me puni muito. Meu Deus, como que eu, uma terapeuta, ainda posso sentir raiva? Gente, a gente é ser humano. Não importa que você seja terapeuta, o ó do borogodó de sei lá quem, tu é humano. Ninguém, terapeuta nenhum é mestre de ninguém. Ninguém. Mestre era Jesus, era alguns aí que tiveram pela terra. Mas a gente está aqui em constante aprendizado, então a gente está aqui para evoluir, para se tornar pessoas melhores, né? E esse tornar pessoas melhores vem do coração, de amar, amar a si mesmo e amar o próximo e amar as situações que vêm na nossa vida para o nosso aprendizado. E por isso que a gente passa por tantas situações desafiadoras e por isso que às vezes a gente tem livramento e às vezes a gente tem situações que não são livramentos, são oportunidades. E talvez olhar as coisas que a gente passa, não como livramento ou não, mas como oportunidades de evoluir, seja melhor. Você olhar como tudo como oportunidade. Quando tu começa a entender que tudo é oportunidade para chegar em algum lugar, tudo começa a ficar mais leve, tudo começa a ficar mais fácil, tudo começa a ficar mais tranquilo. E tu começa a enfrentar os desafios no dia a dia, sejam eles difíceis ou não. Como eu falei para vocês, essa semana aconteceu várias coisas. Por quê? Porque são desafios para ver se tu vai por um caminho ou tu vai por outro, né? Eu lembro semana retrasada eu falando com uma pessoa muito da espiritualidade e ela disse assim: as pessoas acham que ser líder de uma coisa religiosa significa não passar mais por coisas difíceis, e é ao contrário. Quando a pessoa vai por esse caminho de luz, de ajudar o outro, de trazer alguma coisa, de ser líder de algo, aí que acontecem os desafios. Entende? Por isso que tem tanto médico quando entra no trabalho mediúnico desiste, porque na verdade começam a acontecer coisas na sua vida. Mas isso não quer dizer que é ruim, significa que tu tá no caminho certo. Eu lembro de um trabalho espiritual que eu fui e quando eu tava para sair para esse trabalho furou o pneu. E aí a gente teve que trocar por um carro mais simples que a gente tinha, que era o meu, né? E aí a gente conseguiu chegar no local. E aquele trabalho foi um dos trabalhos mais fortes espiritualmente que eu fiz. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque às vezes a gente passa por desafios, a gente passa por livramentos, às vezes a gente passa por brigas, por situações, por desafios de ter que lutar por algo, por alguma coisa, porque é um grande aprendizado e vai ser muito bom.
Então olha tudo isso com amor, porque se estão acontecendo coisas difíceis na tua vida, se tu tá passando por coisas difíceis, tu tá no caminho certo, tu tá no caminho de amor, tu tá no caminho que precisa estar. Agradece e continua, agradece e continua, não para, tu tá no caminho certo. Sempre que acontecem muitos desafios na nossa vida, é porque nós estamos no caminho certo, porque nós estamos fazendo as coisas certas. E na minha vida sempre foi assim. Sempre que eu estou no caminho certo, eu tenho muito mais desafios. Aí a coisa fica feia. Aí eu tenho que rezar de manhã, de tarde, de noite, madrugada, para me proteger. Então, se você sente assim também, acredite, você está no caminho certo da tua evolução. Tu tá chegando lá, tu tá indo pro caminho certo, não é o caminho errado. E a gente costuma achar que quando acontecem coisas difíceis na nossa vida, ali não é o caminho. Isso não significa que tu tem que sofrer com isso, entende? Tu tem que aprender com isso e melhorar. Então, se você não tem grana, você tem que aprender a ter. Se você tá passando por uma situação difícil de relacionamento, tem que aprender a ter um relacionamento mais calmo, mais tranquilo. Se é uma coisa dentro de ti que você tem que trabalhar de perdão, trabalhe esse perdão. Mas a gente sempre tá no caminho certo. A gente que não entende. Lá na frente a gente vai entender. Gente, tem coisas que eu vi, assim, espiritualmente há 8, 9, 10 anos atrás, 12 anos atrás, e que agora tá se esclarecendo para mim. Então, a gente sempre tá no caminho certo, só que a gente tem pressa. O plano espiritual, ele lida, ele mostra as coisas numa velocidade que não é a mesma velocidade que a gente, ele mostra antes. E às vezes aqui na Terra as coisas acontecem depois. E tá tudo certo. Porque esse é o nosso aprendizado, né? Esperar, ter paciência, aprender com as coisas, se melhorar, se evoluir, para depois o quê? Voltar para casa, lá no céu, lá no plano espiritual, para chegar lá bem, para chegar lá como um vitorioso, como uma pessoa que evoluiu, que foi cheia de amor, que chegou em algum lugar, que entendeu as coisas aqui e que não errou essa vez, que fez as coisas certas. A gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para evoluir no amor. A gente ainda não consegue, porque a gente não consegue amar a si próprio. No momento que a gente amar a gente mesmo, a gente vai conseguir amar todo mundo. Mas primeiro tem que trabalhar o amor dentro, o amor próprio, o amor como pessoa, como ser humano, acreditar em si, para depois plantar essas sementinhas, espalhar por aí essas sementinhas de amor pelo mundo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E se tiver dando tudo errado na tua vida, não olha aquilo como uma coisa ruim. Talvez você esteja no caminho certo. Só começa a olhar com outros olhos. Coloca outra lente na frente dos teus olhos, que tu vai começar a enxergar por que tá acontecendo tudo isso e aonde que tu tá indo e para onde tu tem que chegar e o que tu tem que melhorar. O que tu tem que aprender ainda. Tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus. Se gostaram da live, compartilhe com seus amigos, tá legal? Um grande beijo, fiquem com Deus.